Boa noite a todos. Estamos aqui no nosso culto na Igreja Batista em Japuí, o nosso culto de quarta-feira. Hoje nós vamos estar compartilhando o texto de Levítico, capítulo 19. Eu vou ler do versículo 13 ao verso 18. Levítico 19, de 13 a 18, diz assim: Não oprimirás o teu próximo, nem o roubarás. O pagamento do diarista não ficará contigo até a manhã seguinte. Não amaldiçoarás o surdo, nem porás tropeço na frente do cego. Mas temerás o teu Deus, eu sou o Senhor. Não farás injustiça em um julgamento. Não favorecerás o pobre, nem honrarás o poderoso. Mas julgarás o teu próximo com justiça. Não divulgarás calúnias entre o povo. Nem conspirarás contra a vida do teu próximo, eu sou o Senhor. Não odiarás o teu irmão no coração, nem deixarás de repreender o teu próximo, para que não sofras por causa do pecado dele. Não te vingarás, nem guardarás ódio contra gente do teu povo. Pelo contrário, amarás o teu próximo como a ti mesmo, eu sou o Senhor. Vamos orar? Senhor Jesus, acabamos de ler a Tua palavra, o texto sagrado, e gostaríamos de clamar a Ti pela Tua graça e misericórdia. O Senhor nos abra o entendimento, que o Senhor possa estar mostrando, Senhor, com clareza a Tua vontade para nós, e que nós possamos, ao compreender a Tua palavra, sermos impelidos, Senhor, a praticar, e nós possamos compreender, Senhor, e viver aquilo que o Senhor tem a nos trazer essa noite. Peço pela Tua graça e misericórdia que o Senhor perdoe os nossos pecados, que o Senhor nos dê sabedoria e entendimento neste momento, que o Senhor fale conosco, por favor, e que ao final desse tempo nós possamos estar mais próximos uns dos outros e mais próximos de Ti também. O Senhor, mais uma vez eu peço e clamo, utiliza a minha vida, Senhor, para a honra e glória do Teu nome, utiliza a minha vida, Senhor, para ser bênção. Peço que o Senhor fale comigo e através de mim, mas que a honra e glória seja dada somente ao Senhor. Em nome de Jesus que nós oramos, amém. No domingo a gente compartilhou o texto de Lucas capítulo 10, falando um pouco sobre a parábola do bom samaritano, né? E nessa parábola Jesus conta essa história exatamente porque ele está conversando aí com o doutor da lei. E o doutor da lei pergunta para ele: Senhor, o que eu vou fazer para herdar a vida eterna? O doutor da lei pergunta isso e Jesus responde com outra pergunta. Diz: o que a lei diz? O que a lei de Moisés vai falar sobre isso? E ele responde: olha, a lei vai dizer que eu preciso amar a Deus de todo o coração, com todas as minhas forças, e amar ao próximo como a mim mesmo. E Jesus disse: boa resposta, é isso mesmo. Faz isso e você viverá. Esse homem, querendo se justificar, ele vai e pergunta para Jesus: mas Jesus, quem é o meu próximo? E aí Jesus conta a parábola do bom samaritano. É muito interessante essa pergunta: quem é o meu próximo? Porque às vezes a gente tem um pouco de dificuldade de encontrar esse próximo, até porque os nossos olhos estão fechados para isso, né? A parábola do bom samaritano, Jesus ele dá uma indireta bem direta, sabe? Porque ele mostra para a gente que nós temos facilidade de reconhecer quem está precisando de ajuda. A gente consegue saber fácil quem está precisando de ajuda, mas nem sempre é fácil a gente oferecer ajuda, né? Então, quando Jesus fala sobre isso, eu resolvi utilizar o texto que o próprio doutor da lei utilizou para dar a resposta para Jesus. Quando ele deu a resposta de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, ele estava citando dois textos. Amar a Deus é o texto de Deuteronômio capítulo 6, e amar ao próximo é esse texto aqui de Levíticos que a gente acabou de ler. Lá no versículo 18, no final do versículo 18, ele diz: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não é isso? Então já estava lá escrito na lei. Mas antes de chegar a esse ponto, Deus, através de Moisés aqui, dá um monte de indicações de como a gente ama o nosso próximo. Então, para a gente não ter aquela desculpa de dizer assim: olha, eu não sei o que fazer em relação ao meu próximo, Deus já deixou uma listinha de algumas coisas que é muito fácil a gente fazer.
Versículo 13 ele diz: não oprimirás o teu próximo. Como é que a gente pode oprimir o próximo? O texto dá alguns exemplos, dizendo: não roube ele. E aqui o não roubar é qualquer coisa, né? Normalmente quando a gente pensa em roubar, a gente pensa em dinheiro, mas não necessariamente dinheiro. Tudo aquilo que é de posse do nosso próximo, a gente deve manter com ele. Não ser ganancioso, não ser cobiçoso, e não tirar aquilo que é direito do nosso próximo, daquilo que pertence a ele. É interessante que ele coloca um probleminha que acontecia naquela época. Diferente da gente que recebe salário mensal, naquela época o trabalhador ele recebia pelo dia de trabalho. Tanto é que algumas versões de moedas que a gente vê na Bíblia, como denário, é baseado em dia de trabalho. Um denário é o valor de um dia de trabalho braçal. O texto diz: o pagamento do diarista não ficará contigo até amanhã seguinte. Deus está considerando um roubo a pessoa que não paga o trabalhador pelo dia que ele já trabalhou. Se ele já trabalhou aquele dia, ele merece receber o salário naquele dia. Dentro da nossa realidade que merecemos o nosso salário mensal, o que Deus está falando é o seguinte: em relação ao seu próximo, pague no dia combinado. Se você disse que vai pagar naquele dia que ele trabalhou, pague naquele dia. Se vai pagar na semana, pague na semana. Se vai pagar no mês, pague no mês. Mas Deus considera um roubo o atraso no salário. Até porque a gente sabe, né? Todo mundo fica contando com o dinheirinho naquele dia. E quando falha, sempre causa problema, né? Versículo 14, ele diz: não amaldiçoarás o surdo. Existe uma vertente de pensamento judaico que achava que a surdez ou a cegueira ou qualquer defeito físico de uma pessoa era resultado de pecado, ou da pessoa ou dos seus pais. E muitas pessoas eram amaldiçoadas por causa disso. Os discípulos perguntam para Jesus num certo momento por que um cego nasceu assim, um cego de nascença, né? Foi culpa dele ou culpa dos seus pais? E Jesus responde da seguinte maneira: ó, nem dele nem dos pais. Ele é assim porque Deus quis que através dele fosse gerada uma grande bênção e deu a ele a visão novamente. Um fato assim inesquecível, né? Um cego de nascença que vê. Então, dentro dessa realidade, o texto está dizendo que a gente não deve tratar pessoas que têm alguma debilidade física como sendo inferiores, como sendo dignas de maldição, como sendo dignas da gente falar mal delas, porque amaldiçoar é a ideia do falar mal, né? E o texto diz: não coloque algo para que uma pessoa que é deficiente visual venha tropeçar. Na minha versão diz: não porás tropeço na frente do cego. É muito complicado a gente ver, mas a maldade do ser humano chega a esse ponto, né? E às vezes a gente observa isso em crianças, né? Maldade de crianças em relação aos outros. Hoje tem um nome para isso, né? Que é o bullying. Eu acho que o bullying é uma coisa mais extremada, eu acho que é muito mimimi, mas existe essa realidade também. O texto diz que as pessoas devem temer a Deus, porque Deus sempre se coloca para proteger aqueles que estão sendo injustiçados. Dentro desse pensamento, o versículo 15 diz: não farás injustiça em um julgamento. Para a gente, julgamento é uma coisa meio distante, sabe? A gente nunca se coloca na posição de juiz. Mas dentro da organização do povo de Israel, ainda andando ali pelo deserto, existiam vários tipos de líderes. Moisés ele recebeu ali uma orientação muito boa do sogro dele, para que ele não cansasse o povo e nem se cansasse, julgando todas as coisas que aconteciam para o povo. Então o que ele fez? Dividiu em líderes de 10, líderes de 50, líderes de 100, líderes de 1000. Para que cada pessoa que tivesse um problema, ela buscasse o seu próprio líder e resolvesse coisas pequenas.
Então muitas pessoas acabavam tendo que julgar situações entre contendas dentro do próprio povo, né? E o texto nos desafia a fazer uma avaliação, um julgamento, sem favorecer quem quer que seja. O texto diz: não favoreças o pobre, pelo fato dele ser pobre, nem honre o poderoso, pelo fato dele ser poderoso, mas julgarás o teu próximo com justiça. Quem merece a justiça, ela precisa ser feita. Não importa a condição social, não importa se é rico, se é pobre, não importa o estado, se é livre, se é escravo, não importa a situação geral. A gente precisa avaliar com justiça. Versículo 16. Não digas calúnia entre o povo. Aqui o calúnia entre o povo, a ideia de divulgar calúnia entre o povo, nada mais é aquilo que a gente conhece como fofoca. Já ouviu falar de fofoca? O texto está dizendo que a gente não pode... Mexeriqueiro, é isso mesmo. Algumas versões trazem essa expressão. É a ideia do fofoqueiro mesmo, ok? O texto está dizendo que isso é uma ofensa contra o seu próximo. O texto chama isso também de conspiração. Porque quando a gente fala mal de alguém para outras pessoas, o que a gente está fomentando é a degradação da imagem daquela pessoa. E isso não é bom aos olhos de Deus. Ele diz que a gente não pode ir contra a vida do próximo. Olha o versículo 17 que ele vai dizer: não odiarás teu irmão no coração. Isso daqui é algo que a gente sabe, mesmo sem ser cristão, a gente já tem isso na consciência, que é ruim ter ódio contra alguém, não é? Só que o texto ele não para aí, ele diz: não deixarás de repreender o teu próximo, para que não sofras por causa do pecado dele. Às vezes a gente odeia uma pessoa, ou fica bravo com alguém, ou fica com algum tipo de ranço por uma pessoa, porque ela cometeu algo errado. E esse pecado dela interferiu nas nossas vidas. O texto está desafiando a gente a não simplesmente não nos irar em relação a isso, mas está dizendo que a nossa postura em relação ao nosso próximo é de ir lá e ajudar ele a ser corrigido. Amar ao próximo também é corrigir, é repreender o próximo. Porque quando ele acerta, ele deixa de trazer um mal sobre a vida dele e sobre a vida das outras pessoas, inclusive a nossa. No versículo 18 ele finaliza dizendo assim: não te vingarás nem guardarás ódio contra gente do teu povo. É uma ordem expressa, porque a vingança, ela não gera justiça. A vingança é o troco que a gente dá para algo de ruim que foi feito a nós. E normalmente o nosso troco é pior do que aquilo que foi feito sobre as nossas vidas. É por isso que o texto diz com tanta ênfase: não te vingarás nem guardarás ódio. Mas o que a gente deve fazer? O texto diz: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E esse é o desafio. Porque amar ao próximo como a nós mesmos é querer tudo aquilo que nós desejamos para nós, para a vida do outro. É desejar que ele seja tão bem tratado como nós somos bem tratados, como nós gostamos de ser tratados. É olhar para a necessidade do outro como nós olhamos para a nossa própria necessidade. Quando a gente observa alguma coisa que nós necessitamos dentro de casa e pensar que o outro também precisa de algo com a mesma qualidade. É como se você entrasse numa loja e pensasse: eu vou comprar uma camisa para mim. E aí você pega a camisa exatamente do jeito que você gosta. Mas se você tiver que comprar para dar para alguém de presente, será que só eu que faço isso, que observo uma roupa um pouco mais baratinha do que a que eu compro para mim? O texto está dizendo que a gente tem que amar o próximo como a nós mesmos. Essa semana mesmo a gente estava conversando lá com a minha sogra e com a minha esposa. A gente está tendo uma certa dificuldade porque a Isabela naturalmente está crescendo, né? E está ficando complicado de manter ela dentro do quarto lá, e a gente tem que arrumar um cantinho para ela.
E ela tem um bercinho, é um mini berço, né? Que é o que cabia certinho no nosso quarto. Só que o mini berço está ficando cada vez mais mini, porque cada vez ela cresce mais. E a gente estava vendo um jeito de colocar um colchão lá no quarto e tal, não sei o quê. E aí a minha sogra falou para mim: por que vocês não vendem o mini berço e não compram um colchão? Uma ideia boa, né? Assim, não gasta dinheiro, elas por elas. Só tem um problema: a gente ganhou o mini berço. E lá em casa a gente sempre trabalhou desse jeito. Aquilo que a gente ganhou, a gente não vende. A gente dá para outro. Entende? Então, dentro dessa perspectiva, a gente foi alvo do amor de uma pessoa por nós. Então a gente pega esse algo, que alguém demonstrou esse amor, e a gente ama outra pessoa doando também. Amar ao próximo é desejar para o outro aquilo que viria para nós mesmos. Isso é algo incrível, porque a lei já tratava as pessoas desse jeito. A lei de Moisés, aquilo que Paulo vai dizer lá no Novo Testamento, que é sombra de algo que viria melhor no futuro. Então nós que conhecemos Jesus, precisamos partir daí para melhor ainda. Quando Jesus fala um pouco sobre amar ao próximo, no Novo Testamento, lá em João, capítulo 14 e 15, ele vai dizer que amar é entregar a própria vida. Ou seja, nosso padrão de amor se torna cada vez mais alto por causa de Cristo. Amém? Dúvidas? Querem perguntar alguma coisa? Ficou claro? Eu vou só repetir para o pessoal ouvir em casa. A Nis falou aqui que entender foi facinho, agora fazer, praticar já é outra coisa. Graças a Deus por Cristo Jesus, que nos dá essa força para que nós venhamos a viver cada dia um pouco mais parecido com Jesus, cada dia melhorando um pouquinho nesse sentido. Amém? Vamos orar para terminar o culto dessa noite? Ele saiu ali do lado, mas ainda está aqui dentro. Vamos orar? Senhor Jesus, nós te agradecemos pela Tua palavra, te agradecemos pela alegria das orações, pela comunhão dos nossos irmãos. Louvado seja o Teu nome por esse tempo, te agradecemos por essa chuva que está caindo. Pedimos a Tua graça e misericórdia, Senhor, sobre pessoas que estão enfrentando dificuldades por causa dela, mas te agradecemos porque ela é geração de vida também, louvado seja o Teu nome por isso. Hoje nós aprendemos, Pai, sobre a necessidade desse amor real ao próximo e observamos alguns exemplos práticos disso. Pedimos que o Senhor abra no nosso coração, Senhor, um espaço especial para essa palavra, que o Senhor aguce os nossos olhos para que nós possamos enxergar os necessitados e colocar em nós a responsabilidade sobre eles, a responsabilidade de lutar por justiça, a responsabilidade de tentar fazer por alguém aquilo que nós queremos que alguém faça por nós também. Entender, Pai, a necessidade de nós utilizarmos a nossa boca para abençoar e não amaldiçoar, e não proferir fofoca, Senhor, em relação ao nosso próximo. Tem misericórdia de nós. Nos ajuda a compreender, Senhor, e a viver a Tua palavra para a honra e glória do Teu nome. Que o exemplo de Cristo Jesus possa ser claro, Senhor, em nossas vidas, e a cada dia nós possamos ser impactados por esse amor e passar esse amor para frente, porque o Senhor nos amou primeiro para que nós imitemos esse Teu amor em relação ao nosso próximo. Tem misericórdia de nós, Pai. Mais uma vez eu te agradeço por esse tempo especial de culto, louvo mais uma vez o Teu nome por essa oportunidade e peço que o Senhor nos leve em paz para os nossos lares, que se o Senhor permitir no domingo nós possamos estar juntos, aqui cultuando o Senhor no templo, juntamente com as pessoas em casa também, que o Senhor possa nos abençoar a todos, tanto os daqui quanto os de casa, e que para a honra e glória do Teu nome nós possamos vivenciar uma vida de amor ao próximo como Jesus viveu. É em nome de Jesus que nós oramos, amém. Amém, irmãos? Uma boa noite a todos, fiquem com Deus, até domingo, se Deus permitir. Um abraço.